Bom dia a todo mundo, bom dia pessoal, tudo bem? A gente já está aí iniciando essa mais uma live aí. O pessoal está entrando, ver se está tudo certo aí. Então pessoal, a gente está entrando para mais essa live. A gente vai trabalhar aqui o decreto 10.422. Ele é o decreto que veio regulamentar a possibilidade de prorrogação das medidas que foram inauguradas aí no período da pandemia na MP 936 e depois foi convertido em lei, aí a lei 14.020. Novamente eu vou estar recebendo aqui a doutora Juliana. A doutora Juliana vai participar com a gente para ajudar na interpretação sobre esse novo decreto aí que vai trazer as possibilidades aí de você fazer a prorrogação das medidas que foram as medidas de manutenção de emprego e renda que o governo possibilitou. Então aqui basicamente a gente vai ver as questões de prorrogação, se a sua empresa realizou já alguma medida ou ainda não, se ela vai poder utilizar essa lei e essa prorrogação do decreto, qual o período que ela vai poder então implementar essas medidas. É tudo isso que a gente vai estar tratando aqui hoje. Estou só esperando a doutora Juliana entrar e assim que ela entrar eu já vou colocar aqui ela em contato com a gente para a gente fazendo esse bate-papo aqui. Quem não assistir agora pode depois assistir com calma. O importante aqui da live é que a gente vai respondendo as perguntas, né? A doutora Juliana já entrou, vamos ver se hoje a gente consegue conectar direitinho. Aí, acho que hoje sim a gente conseguiu. Olá, acho que hoje deu tudo certo. Ah, hoje sim, doutora. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigada, doutor Daniel, pelo convite novamente, né? Vamos ver se a gente consegue sanar outras dúvidas, explicar direitinho, né? Claro, eu que te agradeço aí pela disponibilidade. A gente está fazendo até duas lives, a segunda live da semana já, né? Mas é porque nesse período de pandemia teve muita novidade na área de legislação. Toda semana, lá em março, abril, era quase todo dia saía uma lei, uma medida provisória nova. E essa semana a gente tratou aqui na segunda-feira da lei 14.020, que foi a conversão da MP, né? E aí, já no dia seguinte, a nossa live teve aí a publicação desse decreto 10.422. Até no meu Decreto que convite. estava todo mundo muito ansioso para poder sair, né? Porque o governo demorou muito para primeiro fazer a transformação da MP, aquela lei, e depois para sair esse decreto que ia regulamentar. Muitos É, empresários ficaram com um buraco negro, né? Dentro entre lei, decreto. é verdade. Então, assim, para a gente manter lá aquele mesmo nível aí que a gente conseguiu na segunda-feira, ter bastante objetividade e apresentar o conteúdo para as pessoas, vamos começar então. Já quero te pedir para você fazer aquele esclarecimento sobre a medida de prorrogação, quais foram as novidades aí que o decreto possibilitou e como a gente vai poder, então, analisar depois aqui cada caso concreto, né, cada possibilidade de aplicação dessas normas. Pode ficar à vontade, Claro, doutor. claro. Eu vou fazer apenas um enlace ainda entre a MP, a lei e o decreto, pelo menos só para poder Pode. ficar um pouco claro, tá? Primeiro saiu uma medida provisória prevendo a possibilidade de suspensão e prorrogação do contrato de trabalho, tá? Essa medida provisória, ela precisava ser transformada em lei e foi feito isso. Na transformação dela pela lei, ela limitou a utilização desses períodos de suspensão e redução do contrato de trabalho em 90 dias, for permitido, tá, pelo Poder Executivo, quer dizer, o presidente, em sancionar algum decreto aonde poderia fazer uma prorrogação maior, tá? Então, Sim, assim, nesse período, justamente, veio esse decreto para poder aumentar. Então, se o decreto é de uma folhinha, é bem simplesinho, o que o presidente falou nesse decreto? Prorroga-se por mais períodos, limitando a um total de 120 dias a utilização
de redução, tá? E Sim. suspensão do contrato de trabalho, tá? Então, assim, essa questão desses 120 dias, e ele também limitou a quantidade de dias para cada um dos benefícios que ele iria fazer, tá? Então, vamos lá. A redução da jornada de trabalho, ele falou que poderia ser a questão mais 30 dias. Por quê? Anteriormente, ela já poderia ser utilizada dentro de 90. Já a suspensão do contrato de trabalho, que era permitido anteriormente 60, ele, pelo decreto, deu a possibilidade de mais 60 dias. A somatória de tudo não pode ultrapassar 120 dias, tá? Muito Nesse bom. decreto também, ele justamente confirmou, tá? Ele trouxe uma inovação que não tinha nem na lei nem na MP, que falou que o período mínimo para você suspender ou reduzir o contrato de trabalho são de 10 dias. Isso foi uma super novidade, porque antes, se eu quisesse reduzir 5 dias, poderia, 6 dias, poderia, ou se eu quisesse suspender 5 dias, 6 dias, poderia. Só que agora, pelo decreto, ele determinou esse período mínimo de 10 dias. Então, eu não posso fazer nenhuma das medidas por menos de 10 dias. Entendi. É para dar uma segurança também para o trabalhador, né? É importante a gente falar que o período de Exatamente. comunicado continua lá o da MP, acho que a gente tratou na segunda-feira, são 2 dias. Você comunica o funcionário com 2 dias de antecedência, tanto da implementação da medida quanto para o retorno. Mas ele tem que ter aí também essa previsibilidade, né? De que vai perdurar pelo menos por 10 dias, né? 10 dias. A única coisa que preocupa mais desse decreto é que no seu último artigo ele fala que o governo vai bancar o benefício que a gente chama de bem, né? Enquanto tiver dinheiro. Então dá um pouquinho de receio. Se acabar o dinheiro, será que as pessoas vão ficar sem? Mas houve uma Entendi. programação, sim, do governo, por isso que ele não deixou ultrapassar 120 dias, porque em 120 dias existe a programação desse monetário existir. Entendi. Ah, legal. Tá? Então, assim, Agora, isso foi um resuminho. claro, como a gente está falando de prazo, eu queria até aproveitar aqui para a gente esclarecer a questão dos prazos, né? Porque, assim, como é uma sucessão de normas, veio a MP, transformou em lei, a lei está sendo interpretada pelo decreto, né? Com o decreto, melhor dizendo. Então, vamos assim, a lei falava em alguns prazos, aí depois o decreto aumenta um prazo, onde a gente soma, até a introdução da questão é um pouco complexa, mas vamos ser mais objetivos. Qual é o prazo máximo que a pessoa vai poder aplicar das medidas? Porque a gente fala aí de 30 dias, 90 dias, o prazo mínimo você já falou que são 10 dias, mas qual é o prazo máximo que uma empresa pode aplicar dessas suspensões? Tá, eu vou ter duas situações diferentes, tá? As empresas que já se utilizaram de qualquer um dos benefícios, ela vai poder se utilizar também do decreto. Aí eu tenho um limite total de 120 dias, tá? Uhum. Eu vou passar para o outro prazo, que é outra situação, depois a gente volta nesse para dar alguns exemplos, tá? Empresa que não fez nada. Até agora estava tudo bonitinho, todo mundo trabalhando, o funcionário de férias, ela vai poder só utilizar os 90 dias, porque o decreto ele previu a prorrogação e não a instauração do benefício. Tá? Então, assim, quem Claro. nunca fez, não fez nada, não fez nenhum item funcionário. É a primeira vez que meu funcionário, nenhum dos meus funcionários vão ter esse tipo de benefício. Eu vou ter o limite de 90. Mas eu já fiz uma coisa, ou suspensão, redução com funcionário. Aí o meu limite fica de 120. Aí eu acho que seria até interessante a gente fazer alguns exemplos, né? Porque a gente tem, aí, além desse limite total, a gente tem os limites para cada um da situação, entre suspensão e redução. Tá? Então, vamos lá, só para lembrar. A redução do contrato de trabalho, que é aquela que eu reduzo a jornada, não importa qual das escalonárias, se é 25, 50, né, por cento, eu teria o limite pelo MP, pela lei, tá, de 90 dias para fazer isso. E agora eu poderia, se eu usei os 90 completos só em redução, eu posso utilizar mais 30 dias. No caso, eu posso usar 30 dias só de redução ou eu posso agora resolver suspender? Posso resolver suspender, só que também só 30, porque eu tenho esse limite máximo de 120. Sim. Tá? Outro exemplo,
Eu fiz, ao invés da suspensão, da redução, eu fiz a suspensão. Quer dizer, meu trabalhador não foi trabalhar porque ele ficou em casa recebendo benefício. Pela lei anterior, eu tinha 60 dias. Então, agora, com o decreto, eu posso aplicar mais 60 dias de redução. Ou uma outra situação, eu tinha dado antes 60 dias de suspensão. Resolvi dar mais 30 dias de redução, porque não tinha mais lei, decreto, não tinha nada feito. Então, agora eu posso fazer só mais 30 dias ou de suspensão ou de redução. Porque a somatória não pode dar mais de 120 dias. Isso tem que deixar bem claro, que o pessoal está fazendo muita confusão de que ela pode ultrapassar esse prazo. Ah, claro. Até porque a data que veio no decreto, né, é uma data até, a gente até comentou aqui, a data de dezembro, para a implementação das medidas ali. Isso não quer dizer que vai durar, as medidas vão poder ser prorrogadas até dezembro. Elas estão limitadas a 120 dias. Talvez para ficar mais claro, a sua empresa, você como funcionário, vai poder passar por essas medidas em até 120 dias, né? Por 120 dias, melhor dizendo. Você não vai ter aplicação aí desses prazos de forma acumulada, somada, né? São 120 dias de uma possibilidade ou 120 dias da outra. Tudo vai depender, então, a primeira análise que você tem que fazer é saber se a sua empresa já adotou algum procedimento com base na medida provisória ou não. Se você agora que vai adotar alguma medida, você está limitado ao período de 90, né? E se você for prorrogar as medidas, você vai utilizar o prazo que o decreto diz, que são mais 30. E é aí que a gente chega nesse número, vamos dizer, mágico aí de 120 dias. Nada além disso, né? Esses exemplos foram muito interessantes também, porque assim, aí dá para você, dentro do caso da sua empresa, né, do seu trabalho, você ver ali aquilo que vai ser possível ainda utilizar. Nessas questões de prorrogação, a gente tem também eu até tinha comentado aqui, a gente tem que, não é necessário, né, doutor, a gente ter uma utilização de um só procedimento. São duas hipóteses, né, que a lei está permitindo, que é a redução ou a suspensão. E aí você pode, inclusive, intercalar essas medidas de acordo com a liberação do comércio, com a questão aí de como a sua empresa está funcionando, né? E eu não preciso usar a mesma medida para todos os funcionários, tá? Eu posso utilizar uma parte de um... Vamos dar um exemplo. Questão de bares e restaurantes, pelo menos aqui no estado de São Paulo, algumas cidades já são permitidas, outras não, mas existe limitação de horário. Eu acredito que aí também no estado do Rio de Janeiro existe a limitação do horário. O pessoal de cozinha precisa de ter muito mais tempo de funcionamento, mas como eu vou ter restrição de quantidade de gente dentro do estabelecimento, eu não preciso de todos os garçons. Então, eu posso suspender alguns garçons, eu posso reduzir outros e manter o resto do pessoal trabalhando normalmente. Eu posso, sim, fazer a mescla dos sistemas, eu posso entre reduzir, suspender, dentro do mesmo departamento e dentro da mesma empresa e fazer troca. Um funcionário que estava suspenso agora retorna com redução, um funcionário que estava em redução vai para a suspensão, e eu posso fazer a redução com as outras escalonadas. Tem que prestar atenção sobre se você pode fazer isso por contrato individual ou não. Aí é outra questão. Eu acho que primeiro a gente tem que deixar realmente bem claro que todos os funcionários, a empresa pode utilizar dos dois benefícios, pode somar os dois benefícios, tem que tomar cuidado com o limite final de 120 dias. Posso utilizar, inclusive, doutor Daniel, férias no meio disso. Porque eu consigo ter uma programação de como que vai ficar a minha empresa até dezembro. Então, assim, já usei os 90 agora. Olha, não quero fazer a prorrogação do decreto agora. Posso fazer isso só o mês que vem e antecipar as férias dos meus funcionários agora? Pode também. Entendi. Tá? Então, eu posso conceder as férias e depois fazer de novo a redução, suspensão. Lembrando que essa somatória, não importa se eu vou ter um buraco no meio ou não, 120 dias. Perfeito isso aí. A questão agora, eu acho que você explicando aí, veio aqui, que eu acho fundamental as pessoas entenderem, até por conta dessa questão de sucessão das leis e dos decretos. Houve aí, então, as empresas que já estavam
aplicando a medida, né, elas vinham ali com um período de suspensão, um exemplo, elas vinham com um período de suspensão de 60 dias, prorrogaram por mais 30, e aí ficaram ali esperando a MP ser aprovada e depois, então, renovar alguma medida, ver o que seria possível ser feito. E aí, então, entrou a questão de uma lacuna que gerou aí. As pessoas que... Eu queria que você comentasse isso, que é muito interessante, porque as empresas aí, a lei foi publicada, né, no dia 6, né, de julho, e depois o decreto saiu no dia 13. Então, assim, as pessoas utilizaram, as empresas que já estavam vindo na MP utilizaram procedimentos até talvez aí o começo de julho. Como que ficou essa situação, principalmente na questão da comunicação, para que o governo possa, então, fazer a parte dele no pagamento da pessoa que entrar, do funcionário que entrar nessa medida de redução ou suspensão, né? Esses prazos e as consequências e as comunicações são muito importantes, tá? Então, eu vou dar um exemplo de uma empresa que começou com 60 dias de suspensão, ficou desesperada porque não tinha nem lei, era MP ainda, e a MP não me permitia suspender por mais tempo. Então, a única saída que ela tinha, se ela não podia ficar aberta, era fazer um novo contrato de redução. Aí ela foi e fez um contrato de redução para mais 30, limitando nos 90. Com certeza, se ela utilizou desde o início da vigência da MP, lá atrás, venceu no início de julho, tá? E entrou a lei ratificando o prazo de 90. E até o dia 13 não tinha esse decreto da prorrogação. Aí eu tenho algumas situações. A empresa, que mesmo tem um decreto, se viu obrigada a fazer um novo contrato e falou, olha, funcionário, não tenho decreto, mas eu estou suspendendo e eu vou ver se o governo vai te pagar o que eu vou fazer, tá? Essa empresa que fez isso, se ela comunicar até a data de hoje, que tá perfeito, hoje, pessoal, 17 de julho, tá? Porque depois o pessoal vê na gravação 17 de julho. Vamos lá, doutora Juliana. Por que isso? Porque dia 17 de julho dá justamente os 10 dias, tá? Para comunicar o Ministério do Emprego e os sindicatos de classe disso, para que o governo pague bonitinho. Como a nossa lei saiu dia 6, mas 6 de madrugada para o dia 7, então 10 dias dá hoje. Então, se eu comunicar isso, eu fico sem lacuna. Apesar de eu ter feito um contrato que na época não teria uma validade, mas ele foi válido, porque a lei fala que tudo que foi feito está ratificado, né? Agora, quem não fez contrato nenhum, deixou a lacuna para poder ver o que ia sair o decreto, que é a maioria, porque esse decreto estava sendo prometido que ia sair hoje, que sair hoje não saía, ficou com esse buraco sem uma lei ou outra. O sistema do governo, onde se faz a comunicação, ele aceita fazer retroativo. Mas não faça o retroativo se você não comunicou o funcionário. É que 90% das empresas, mesmo que continuaram trabalhando no molde que estava trabalhando antes e comunicaram, continue assim até regulamentar, né? Que eu vou arrumar assim que regulamentar. Então, assim, foi comunicado com 2 dias antes de antecedência. Na verdade, foi uma continuidade, apesar da ausência da documentação, né? Então, eu posso, sim, nesses casos, fazer o retroativo. Só que não faço o retroativo com mais de 10 dias para trás. Porque como a empresa tem 10 dias para comunicar ao Ministério do Emprego, se ela fizer um comunicado e não fizer pôr o retroativo de contrato com o funcionário, mesmo tendo avisado, e não comunicou ao Ministério do Emprego em 10 dias, ela tem que pagar o benefício daquele mês. Ah, sim. Tá? Então, assim, vai sair muito mais oneroso do que benefício para a empresa. Aí você vai me perguntar, tá, mas desse jeito, vamos supor, meu benefício acabou no dia 30 de junho. O decreto veio dia 13. Como que eu faço? Porque se eu for, né, for o retroativo, eu ainda tenho alguns dias. Sim. Mesmo que eu tenha comunicado no dia 14, né, para o governo. Vamos pôr que hoje. A empresa veio procurar o doutor Daniel hoje e falou, como que eu faço? Calcule 10 dias para trás. Vai ficar uma lacuna provavelmente de 5, 6, 7, 10 dias. Essa lacuna, o mais seguro para a empresa é efetuar o pagamento desses dias e utilizar como banco de horas futuro.
tá? Interessante. Existe uma outra possibilidade de assembleia ou acordo com o sindicato, mas aí é muito necessário estar assessorado de um advogado para poder fazer a assembleia corretamente e esse acordo com o sindicato. Então, assim, não quer fazer muito trâmite, muito complexo, o banco de horas seria a melhor saída e mais seguro para as empresas nessa lacuninha. As empresas, né, vendo aqui mais essa área empresarial, as empresas têm muita restrição ao banco de horas, né, porque era uma questão que você tinha que implementar de uma maneira um pouco complexa. Hoje, a CLT ela já permite o acordo individual para você fazer compensação dentro do mesmo mês. Então, é uma saída. E também o banco de horas ele foi flexibilizado dentro dessa questão da pandemia, né, doutora Juliana? Sim, A implementação dele. uma MP, se eu não me engano, não é a 927, se eu não me engano, foi a 927, que permitiu, no estado de pandemia, antecipação de feriados nacionais e bancos de horas especial, que é justamente esse banco de horas que eu estou me referindo. Então, assim, ela tem que deixar documentado para o funcionário a quantidade de horas, tá? E quem que vai determinar isso o dia que vai ser compensado? Não é o funcionário, a empresa pode determinar. Mas um bom acordo entre todos sempre é a melhor saída, tá? Não, ótimo, porque assim, a gente vê aqui muitas empresas, né, tem uma restrição daquela antiga impressão do banco de horas e até da compensação. Era uma questão sindical muito grande. Já que a gente já está entrando nesse ponto aí, então, do sindicato, eu acho que era bom a gente comentar um pouco agora sobre, a gente já falou quais os acordos possíveis, né? Então agora vamos entrar um pouco para a prática. Como a gente vai poder fazer esse tipo de acordo? Se é individual, se tem algum limite para a gente fazer esses acordos individuais, se a gente tem que fazer o acordo coletivo, quais seriam os limites, qual seria a forma de realizar implementar essas medidas aí que a gente viu, da prorrogação e da suspensão. Perfeito. A gente chegou a passar isso na análise anterior, mas a gente passou mais superficial, porque o desespero era maior para todos os nossos ouvintes, né, que estavam sobre como que ia ficar a lei, né? O acordo individual, ele está sendo válido, tá? Desde a MP, só que existem alguns regramentos. Eu posso fazer o acordo individual para redução da jornada em 25% para todos os funcionários, todos os empregados e todas as empresas poderiam fazer, menos os órgãos públicos, tá? Sim. Agora, suspensão e redução acima de 25%, que seria dos 5%, eu tenho um limite, deixa eu pegar certinho o valor desse salário, porque para a gente já passar bonitinho, né? Eu tenho um limite. Se a minha empresa faturou no ano anterior mais de 4 milhões e 800, eu só vou poder fazer qualquer um acordo individual até o limite de R$ 2.090 de salário desse funcionário. Se a minha empresa não ultrapassou esse 4 milhões e 800, né, de faturamento, eu vou poder fazer até 3.135 se o funcionário receber até esse valor, tá? Então, assim, mais de 4 milhões e 800, eu só posso fazer esse acordo individual com um funcionário de R$ 2.090 de salário. Menos de 4 milhões e 800 até o funcionário de R$ 3.135 de salário. Mesmo fazendo acordo individual, eu tenho 10 dias para encaminhar esse acordo individual ao sindicato para ele apenas ter a ciência e verificar se tem alguma ilegalidade, tá? Tem que ficar atento, mas aí você me fala, tá, eu não posso fazer acordo individual. Como que eu posso fazer? Você vai ter que fazer uma negociação coletiva com o sindicato. Tá? Você mesmo, a empresa formula o termo, leva para o sindicato, ele acatando, ele vai fazer um acordo justamente para sua empresa com aqueles termos vinculados a essa MP. MP, decreto e lei, né? O pacotinho de 3. Entendi. Então, assim, para ficar bem claro, eu tenho até, tá acompanhando a gente aqui, a Almerinda trouxe uma pergunta, a empresa não está impossibilitada de realizar o acordo, né? O acordo não, a implementação dessa redução ou suspensão, independente do salário. Acontece que essas linhas salariais elas vão determinar o percentual
e elas vão determinar a forma de acordo, se é por acordo individual, que é entre patrão e empregado, ou se é um acordo coletivo, que a empresa negocia com o funcionário e a participação do sindicato para ali ver alguns direitos e resguardar alguns benefícios do funcionário. Muitas questões que a gente falou, né, na outra live, só vou passar bem rápido aqui, só em comentário mesmo. Independente do acordo, vai ser mantido os benefícios, vai ser mantido os direitos desse funcionário. E é uma questão que a gente tem que dizer, a empresa, ela pode utilizar, então, essa MP, ela pode utilizar essa lei agora já, né, o decreto de prorrogação e de suspensão, e é diferente, né, doutora Juliana, de, por exemplo, ela realizar agora uma alteração do contrato de trabalho, que seria uma dúvida aí que foi apresentada, o seguinte, a minha empresa, ela me disse que não vai prorrogar, mas ela me entregou uma carta, uma espécie de acordo, de alteração do contrato de trabalho, onde não só agora, durante o estado de pandemia, mas de agora em diante o meu contrato de trabalho vai ser reduzido em 50%, tanto jornada quanto salário. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, né, a diferença da aplicação da MP para esse tipo de alteração do contrato de trabalho, e aí era importante a gente falar também como que isso vai ser respondido no judiciário, né? Porque se a pessoa recebeu Perfeito. isso, em que condição que ela assinou, na condição de poder escolher ou na condição de ser mandado embora, né? Mesmo antes dessa nossa pandemia, que a gente está vivendo, que tem muita coisa diferente, já havia possibilidade de fazer alterações do contrato de trabalho. Só que essa alteração a gente chama de bilateral, quer dizer, eu, funcionário, e você, empresa, tem que estar de comum acordo. Não Sim. pode dizer, olha, se você não assinar, eu vou te demitir, se você não assinar, eu vou arranjar alguma outra confusão, tá? Não isso é proibido fazer. Então, assim, hoje, a lei permitiu fazer redução e suspensão. Se for nos moldes da MP, o governo vai estar custeando uma parte desses valores. Por isso que a MP veio. Pode ser também a existência de convenção ao acordo coletivo que previu. Agora, se não é nenhuma dessas duas hipóteses, é um acordo entre o trabalhador e a empresa. Neste caso, sempre analise se é isso que você quer, se a condição está boa ou não. Tem que verificar. Se prefere trabalhar, muitas vezes, muitos dos funcionários, eles até preferem ter mais tempo, porque até nesse mesmo quadro que a gente está, muitas mães não tem como deixar as crianças fora. Mas se não for essa situação, tá, que não é o que está agradando o funcionário, ele não tem obrigatoriedade de acatar. Ele sim. pode, sim, depois entrar na justiça, desde que comprove que foi coagido a assinar, ou já deixe de assinar isso, porque não é o regramento correto, tá? Aí até ali eu lembrei o dispositivo de lei, a gente fala assim, é permitido, né, esse tipo de acordo para alterar o contrato, desde que haja comum acordo, como a doutora bem esclareceu, a manifestação livre ali da vontade da pessoa de realmente realizar aquela alteração, e aí também tem um outro aspecto que não gere prejuízo para o funcionário, né? Então, se você não encontrar aí um acordo que você esteja de fato querendo assinar e algo que te gere prejuízo, ele vai estar totalmente contrário, não é aplicação da MP, e nem da lei, nem do decreto, e ele só é mesmo alguma imposição que deve ser observada sobre esse aspecto. Também a questão... Desculpa, pode falar, doutora, pode falar. Não, a legislação que veio, né, a MP que foi transformada em lei, outra situação que ela falou, quem aderir agora nessas prorrogações e fosse fazer pelo acordo individual, dentro daqueles patamares que a gente já passou. Mas o sindicato já fez um acordo coletivo para a época de pandemia. Tem que ser analisado qual dos dois seria mais benéfico ao trabalhador, tá? Aqueles que já fizeram suspensão ou a redução e só vão prorrogar, vale os termos da MP que não tinha essa previsão. Agora, o que vão fazer agora e não tinham feito antes, vão fazer um aditivo contratual agora, utilizando a MP, tem que ser analisado isso. Exemplos, muitos dos sindicatos, pelo menos aqui na minha região,
fizeram logo no início, antes mesmo da MP e da lei, a possibilidade de fazer redução do contrato de trabalho e, inclusive, a suspensão. Só que a suspensão, eles previram, a maioria deles, o pagamento de valores ao trabalhador. 50% do salário, mesmo ele estando em casa. A MP veio falando que não precisaria, né, de efetuar o pagamento, a não ser que a empresa faturasse mais de 4.800.000. Só que ela veio prevendo uma estabilidade. Então, se eu for olhar a convenção coletiva e o acordo individual de utilização pela MP, pela lei, qual que é mais vantajoso para o funcionário? Eu sei que está todo mundo desesperado agora que não está tendo renda, mas a estabilidade de emprego prevalece. Então, tem que ficar sempre atento a isso. Procure o advogado, todas as empresas procurem o advogado e o contador para verificar justamente o que tem na convenção coletiva de pandemia, se o sindicato da sua classe fez uma convenção coletiva de pandemia, para poder ou amoldar ali, ou verificar se o seu acordo individual está mais vantajoso, ou ainda tentar negociar. Agora, lembrando, se a empresa só fez a prorrogação, não tem muito o que se preocupar com isso. Ah, tá certo. Tá legal. E também volto a falar aí, há alguns acordos, né, doutora, que tem uma previsão que pode ser até mais benéfica. Então, vale a pena você confirmar aí se há um acordo específico dentro do seu sindicato. Porque às vezes você fala assim, não vou ao sindicato, vamos tentar aqui algo individual, mas talvez um termo já do sindicato esteja mais receptivo. Porque o momento que a gente está vivendo, a gente sabe que está todo mundo buscando soluções mais conciliativas, né? Aproveitando que os sindicatos aqui da região fizeram até... eles cancelaram o aviso prévio, não precisa pagar, e podem parcelar a rescisão em 3 vezes, alguns sindicatos fizeram. Isso é bom para a empresa que está passando por uma situação ruim nesse momento, né? É excelente, é excelente. Aí a gente tem que ver, pessoal, porque assim, hoje a gente está aqui, eu estou no estado do Rio, a doutora Juliana no estado de São Paulo, você pode estar assistindo essa live aí depois em qualquer estado, aí você tem que ver a convenção coletiva que é aplicável aí à sua base territorial, né? No local. Exatamente, e a categoria da empresa. Isso, porque assim, senão a gente vai perder um pouco o foco, sai procurando convenções coletivas. Eu escutei a doutora Juliana falar de uma convenção coletiva, aquilo parecia interessante, então é uma norma. Não, isso vale dentro da base territorial onde atua o sindicato e para a categoria de funcionários. Só é legal falar isso. A questão da estabilidade, doutora Juliana, eu também recebi uma pergunta ontem na caixinha que eu abri aqui no Instagram. Qual que é a questão? As pessoas, apesar de ser muito claro, a gente sempre fica pensando em algo, em uma interpretação que seja mais benéfica. Então, vamos botar aqui a certeza na situação. A estabilidade vai funcionar, a gente já falou também na outra live sobre ela vai replicar o mesmo período que você aplicou as medidas. Né? Então, se você aplicou 60 dias, 60 dias de estabilidade. Se aplicou 10 dias, que é o período mínimo, 10 dias de estabilidade. Então, assim, ela vai replicar aquilo que você está aplicando na sua empresa. Qual é a dúvida? Depois que eu apliquei essas medidas, eu preciso desligar o funcionário. A gente já comentou também sobre a questão da indenização. Mas se eu insistir em concluir essa demissão, o período do aviso prévio, ele vai ser contado como período de estabilidade? Qual é o período mais a rescisão do contrato? Como é que eu vou aplicar bem essa estabilidade? A estabilidade ela vai funcionar a partir do retorno do funcionário ou do término do período do benefício, tá? Por que tem essa distinção? Porque muitas vezes eu posso já precisar do funcionário antes, ter previsto um benefício para ele de 60 dias, mas eu quero que ele volte para mim com 20 dias. Né? Uhum. Então, assim, se ele voltou antes do período, vai ser só o período que ele ficou utilizando do benefício, tá? Ou assim que acabou o prazo do benefício. E como o doutor Daniel mesmo explicou, é um espelho. Então, se eu já utilizei, né, 60 lá atrás, ele já tem 60 mais dias agora, né? Só que, mas agora ele está de suspensão, mas ele não retornou. Então, quer dizer que é só depois do retorno. Então, se eu vou dar os 120 dias, ele vai ter 120 dias depois de estabilidade. Posso demitir? Pode. Só que você vai ter que pagar esse período de estabilidade. Aviso prévio não encaixa em período de estabilidade.
Porque a partir do momento que você informou do encerramento do contrato, tá? É aquele prazo que está sendo previsto. Apesar que o aviso prévio ele reflete as coisas para frente, mas você comunicou o encerramento do contrato ali. Então, o aviso prévio não pode ser somado. O que pode acabar sendo somado, a gente tem algumas instabilidades de você não pode demitir o funcionário sob pena de pagar multa em época pré-dissídio coletivo. Então, isso aí não vai somar, vai sobrepor um ou outro. Então, assim, meu prazo de 90 dias, né? E deu 30 dias desse dissídio, vai ficar sobreposto uma estabilidade na outra, não vai somar. Mas o aviso prévio não se enquadra nisso. A maneira também que você tem que calcular, porque na própria lei veio os valores, né? Então, assim, se eu suspendi, eu vou pagar 15%. Só que se eu reduzir a jornada de trabalho, não foi aquela redução máxima, que tem mais de 70%, eu tenho a redução de 50% e 25%. O meu valor da indenização também vai ser menor. Então, não necessariamente eu vou ter que pagar, vamos manter que a pessoa só utilizou de 90 dias, né? 3 meses de estabilidade. Eu vou pagar 3 meses de estabilidade, mas não 100%. Vamos supor que eu usei 60 dias de suspensão, tá? E 30 dias de redução de 25%. Eu vou pagar 60 dias 100% o valor, né? E esses outros 30 dias do valor da redução é um valor menor de indenização. Ah, tá perfeito. Mas é bom a gente sempre ficar com essa ideia. Eu falei já, a gente tem que repetir sempre. A lei, ela é uma lei é um programa de manutenção do emprego e da renda. Então, assim, ela vem com essas medidas que chamam mais atenção, que é a suspensão e a redução suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada, né? Compatibilizando aí a questão, a realidade que a gente está vivendo, mas ela não deixa de ser, na essência, né, um programa de manutenção do emprego e renda. É para você se adequar aí à sua nova realidade, fazer aí as alterações, conhecer aí, por isso que a gente está aqui falando sobre isso, para que o empresário, para que o funcionário conheça os direitos e possa aproveitar aí e aplicar essas medidas durante esse período. Se você já quiser aplicar a medida já pensando numa demissão futura, aí é aquele ponto que a gente falou bastante na primeira live, que era faça um levantamento sobre qual colaborador você vai querer nos próximos passos, né? Para esse novo caminho aí que você vai continuar na sua empresa. Porque imagina, você já utilizou 90 dias, vai usar mais 30. Ou você só usou 60, você vai usar mais 60 dias de benefício. O funcionário vai ficar estável até o final do ano. A tua empresa vai ter condições de manter ou você vai ter que pagar essa indenização? Pense também nesse funcionário. Será que, dependendo, não é mais vantajoso para ele também procurar algum outro emprego, desligamento? Eu acho que vale a pena fazer essa análise, sim, tá? Tanto de monetário quanto de qualidade do funcionário, porque eu acho que nesse momento de pandemia tem que todo mundo auxiliar o outro e não ver só de um lado, né? Claro, claro. E agora, pelo menos, temos essa prorrogação, né? Para dar um pouco mais de respiro. Ah, com certeza. Eu acho que as medidas. Sim, pode falar, doutora. Uma coisa que eu volto a alertar, né? Na última live eu até alertei, funcionário que está suspenso não deve trabalhar. Funcionário que teve a redução do seu contrato de trabalho não combina com hora extra, tá? Ah, mas por acaso aconteceu uma hora extra hoje. Pague ela tranquilo, só que não pode ser essa hora extra habitual. Porque muita gente está fazendo isso. Reduzo, vai estar com menos fluxo de funcionário, está deixando aquele funcionário fazendo hora extra e o outro suspenso. Não é esse o benefício que a lei trouxe. Não combina. Se eu fiz a redução é porque eu não tenho dinheiro e eu não tenho necessidade desse funcionário. Entendi. Tá ótimo. Eu tenho aqui também uma pergunta que foi feita aqui na live. A Vivian Cirne fez a pergunta, que ela é funcionária pública e ela teve redução do contrato no outro local de trabalho. Ela está perguntando se ela vai ter direito ao benefício. Isso foi tema lá da primeira live. Se a gente puder só responder ela bem rapidinho. Claro, o funcionário público, tá? Ele não tem direito ao benefício, tá? E mesmo ele tendo 2 empregos, um privado e o outro público,
ele não vai ter direito ao recebimento do bem. O governo deixou isso bem claro, tá? Que não haveria esse direito. Tem muita discussão se é justo, não é, porque ele também contribui lá do outro lado, mas a legislação veio bem categórica. E mesmo tendo emprego privado, desde que ela tenha um outro emprego público, ela não vai receber esse valor. Ela pode sim ter o seu contrato particular, tá? Reduzido ou suspenso, mas ela não vai receber do governo. Perfeito. Eu acho que aí a gente solucionou as perguntas que foram passadas. Eu acho que está tentando fazer um trabalho aqui, né, doutora Juliana, de trazer essas informações. Muita gente que realmente tem uma empresa ou está numa situação que no momento não tem muito esclarecimento, talvez as leis vão acontecendo. Nessa semana mesmo, a gente que trabalha com isso no dia a dia, uma lei que é publicada, na outra semana um decreto. Então, assim, eu acho muito, muito interessante a nossa iniciativa. Agradeço a você sempre pela possibilidade de compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu acredito que a gente tratou bem aqui da medida provisória. Se você, perdão, já do decreto, né? A gente fala assim, porque já é muita novidade. É um complexo de três. Medida provisória, lei e decreto. Os três andam juntos. Apesar da medida provisória ter sido transformada, quem está ainda valendo ainda vale por ela, né? Então, são três juntos. Claro. Queria deixar aberto, se você tiver alguma outra consideração, as perguntas aqui parecem que encerraram, se você tiver outra consideração, algum apontamento sobre esse decreto que está aí aumentando o prazo das medidas da lei, fica à vontade aí para comentar. Olha, doutor, na verdade, assim, eu quero só relembrar, prazo máximo de 120 dias, 2 dias para comunicação, não pode mais fazer redução ou suspensão com menos de 10 dias com funcionário. Tome cuidado com o prazo para comunicar ao Ministério do Emprego, senão a empresa que vai custear realmente o valor do benefício. E eu fico aberta também nos meus canais, qualquer dúvida. Se também quiserem saber sobre alguns outros pontos, eu sei que está tendo muita divergência também sobre hora extra de supervisor que está home office nesse período de pandemia, redução de jornada de trabalho em home office, e parece que as empresas estão fazendo o funcionário trabalhar mais. Questão de utilização de EPI de pandemia no período agora que as empresas estão voltando a funcionar, atestado ou sem atestado quando é diagnosticado com coronavírus. Mas é isso aí, eu fico aberta a qualquer coisa e se o doutor quiser me convidar novamente, tá? Eu estou à disposição. Sempre, sempre. Já fica aí, eu peço para vocês seguirem lá a doutora Juliana, seguirem lá o escritório Oliveira e Souza Advogados. A gente está com o perfil aqui também, e aí a gente pode receber as perguntas no direct e vai liberando para vocês. Quem gostou aí da live, quem gostou do conteúdo, já compartilha para que a gente possa, então, eu vou deixar gravado aqui e no IGTV para que as pessoas possam assistir aí. Pessoal, muito obrigado. Doutora Juliana, eu te agradeço mais uma vez. Tá? E em breve, então, a gente pode, aí, a depender da colaboração, da participação de vocês que trouxerem as perguntas, a gente se reúne novamente para falar desse ou de outros temas aí de interesse e de novidades que forem surgindo. Te agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço mesmo. Obrigada, doutor Daniel. Até a próxima, então. Com certeza.